Aí, tá gravando. Vamos lá, então. A nossa aulinha de flyback. Vamos avançar o que a gente estava vendo em cima do flyback. Na última aula eu não terminei o equacionamento dele. E nessa aula nós vamos expandir o equacionamento e definir a metodologia de projeto desse conversor. Tá? Como que a gente projeta os elementos desse cara. Tá? Então vamos lá. Basicamente isso que a gente vai falar hoje. Então, voltando ao que a gente vinha conversando, né, que essa aqui é a estrutura básica de uma fonte chaveada, de uma topologia de uma fonte chaveada, e a gente pegou e viu, não, o circuito dessa topologia é esse circuito que eu estou mostrando aqui para vocês, cheio de etapas, né, uma etapa de retificação, onde tem filtro, onde a função dessa etapa de retificação é pegar o alternado da rede e transformar num CC, aqui num capacitor que a gente chama de capacitor de barramento, que geralmente é o maior capacitor dessa fonte chaveada. Então, esse aqui é o nosso capacitor de barramento, onde em cima dele tu tem uma tensão CC, que vai alimentar a fonte chaveada em si, que vai alimentar o conversor flyback que a gente utiliza. Que a gente tem mais ainda um pouquinho de proteção em cima desse flyback, um pequeno filtro de saída contra surtos, e todo o circuito de acionamento desse conversor, que é o chipzinho lá, o circuito integrado, que aqui está representado embaixo da placa por esse carinha, ó, que é o carinha que vai sintetizar o PWM da chave, né, que vai mandar fechar e abrir essa chave em alta frequência, né, que é o funcionamento de todo o conversor estático, que é essa chavezinha abrindo e fechando. Então, essa aqui é a estrutura básica, e a gente resumiu essa estrutura no flyback, né, então essa tensão de entrada aqui é a tensão de barramento lá, é a tensão em cima desse capacitor, onde depois a gente vai analisar o estágio de retificação. Primeiro vamos analisar só o flyback, que é esse cara aqui. O transformador, onde o estilo padrão que a gente vê em transformadores são esses com núcleo de ferrite, né, que é uma cerâmica de pó de ferro, e os enrolamentos estão aqui tapados por essa fitinha amarela. Tá? O diodo de saída e o capacitor de saída. Então, essa aqui é a estrutura básica do conversor, chamado conversor flyback, que é o que a gente começou a analisar na última aula para entender as etapas de operação, as formas de onda. Por que ele tem etapas de operação? Porque essa chave vai fechar e vai abrir. Então, quando ela está fechada, tu tem um circuito equivalente, quando ela está aberta, tu tem outro circuito equivalente, e daí tudo é baseado no processamento de energia, né, que ele vai drenar energia desse barramento, vai acumular no acoplamento magnético e depois vai jogar essa energia para a saída. E digamos assim, a quantidade com que ele faz isso é a energia que ele joga para a saída, tá? Então, na última aula, a gente chegou basicamente nessa rabisqueira aí, nessa riscaiada toda, onde o que a gente fez foi separar a análise do conversor em 3 etapas, né? A primeira etapa com a chave fechada, segunda etapa com a chave aberta e a energia que estava no núcleo sendo transferida, e terceira etapa, a energia do núcleo acabou. E daí eu disse para vocês que essa análise em 3 etapas é a operação em modo de condução descontínua. A gente vai conversar um pouco mais por que a gente vai analisar em DCM ou CCM mais adiante, que o CCM é modo de condução contínua, o que influencia uma coisa ou outra, mas por hora a gente vai assumir que está em DCM, que está em modo de condução contínua, ou seja, vai existir uma terceira etapa, um pequeno intervalo de tempo, onde não tem mais energia acumulada no núcleo, onde toda a energia que tu armazenou na primeira etapa foi transferida para a saída na segunda etapa, e daí tu fica um pequeno instante de tempo sem energia no núcleo. E a gente desenhou as formas de onda, né, de corrente em tensão em quase todos os elementos. E a terceira etapa, que é a etapa de descontinuidade, a gente enxerga aqui, ó, por exemplo, na corrente do transformador, onde tu não tem nem corrente no primário, nem corrente no secundário, que tu ficou zeradinho as correntes, ou seja, está com o núcleo totalmente desmagnetizado. Daí o que eu fiz? Eu peguei essas formas de onda aqui e redesenhei elas para vocês, só para ter um desenho mais bonitinho e não aquela minha riscaria, tá? Então aqui embaixo de novo, ó, as 3 etapas, né? Etapa, a chave fechada. Lembrando que quem manda fechar e abrir essa chave é o circuitinho de comando, que gera o sinal PWM, tá? Mandou fechar a chave, acumulando energia no núcleo, através do primário, que tu enxerga aqui isso nessa corrente vermelha aqui subindo, que é a corrente do primário, que eu indiquei aqui, ó, tá? Na segunda etapa, abriu a chave, então não tem corrente no primário, então essa corrente aqui cai instantaneamente para zero.
não tem mais corrente no primário. No entanto, toda a energia que estava armazenada no núcleo, que é esse triângulo aqui, ela tem que dissipar no secundário agora. Então, essa corrente vermelha, esse pico de corrente, ele é refletido para o secundário e o secundário começa a descarregar. Tá? Então, ele descarrega toda a energia que tu estava acumulada aqui no núcleo, que tu acumulou na primeira etapa. Daí acabou toda a energia, né? Chegou no finalzinho, acabou toda a energia, tu entrou na terceira etapa de operação, que é onde tu não tem mais corrente no primário, porque a chave está aberta, o circuito de comando ainda não mandou fechar, e tu não tem corrente no secundário, porque acabou toda a energia no núcleo, então não tem mais corrente sendo forçada para a saída, o diodo abriu. Tá? Então, basicamente, isso aqui é o resumo das 3 etapas de operação, e a gente desenhou as formas de onda. Tá? Lembrando que essas correntes aqui são em rampa, porque a gente está trabalhando com tensões contínuas, e a gente sabe o quê? Que a corrente num indutor em função do tempo, se eu aplicar uma tensão contínua nele, é a tensão dividida pela indutância que multiplica o tempo. Nesse caso aqui a gente está falando da indutância primária, por exemplo, né, essa vermelha aqui, indutância primária, e a tensão que eu estou aplicando nessa indutância na primeira etapa é a própria tensão de entrada. Tá? Essa própria tensão de entrada aqui. Então isso aqui é ILP em função do tempo. Tá? Por isso que essa corrente aqui é em rampa, tá? Porque tu está aplicando essa tensão positiva no indutor, então ele está carregando, ele está acumulando energia. Em rampa, porque a tensão é CC, tá? Basicamente isso. Esse é o resumo das etapas, tá? A gente terminou na última aula chegando nessas formas de onda e entendendo que existem essas 3 etapas. O que tem que lembrar, além dessas formas de onda, é o que está acontecendo. Na primeira etapa, tu acumula energia no núcleo, ou seja, tu está fechando a entrada aqui, essa tensão de entrada, no núcleo, então tu está drenando energia da tensão de entrada e acumulando no núcleo, porque essa chave está fechada. E no momento que tu abre essa chave, tu não tem mais a conexão da entrada no núcleo, então tu para de acumular energia no núcleo e toda aquela que tu armazenou na primeira etapa, agora ela está sendo fornecida para a saída. Tá? Então ela fornece na segunda etapa toda a energia que tu armazenou no núcleo para a saída. E essa etapa termina quando tu forneceu toda a energia, tá? Tu chega na terceira etapa. Tranquilinho? Beleza, feito isso, falado isso, a gente tinha que ter feito o equacionamento desses valores na última aula, que era, quanto que vale essa corrente de pico aqui? Como que eu sei a equação que calcula essa corrente de pico? Quanto que é essa tensão do primário? Quanto que é essa corrente do secundário? Isso aqui a gente não fez na última aula, eu acabei não fazendo, né, que eu terminei mais cedo a aula com vocês. Então essa vai ser a primeira parte, fazer esses equacionamentos, daí vamos simular, bater as equações com o simulado, e depois a gente fala do projeto desse conversor aqui, tá? Como que eu calculo o indutor e o capacitor, basicamente. Então, vamos lá. Primeiro, os esforços, né? Então, qual é que é os esforços que a gente vai calcular? Basicamente, eu quero saber o valor de pico daquelas formas de onda decorrente, como que eu calculo o valor de pico daquelas formas de onda que eu desenhei ali no último slide para vocês, e os esforços de tensão nos semicondutores também. Qual é a tensão máxima que vai aparecer em cima desse MOSFET? Qual é a tensão máxima que vai aparecer em cima desse diodo? Qual é a corrente máxima que vai passar nesse MOSFET? Qual é a corrente máxima que vai passar no diodo? Basicamente é isso que a gente quer responder. Então, a primeira coisa aqui que eu vou falar é qual que é a corrente que circula no primário, qual que é a corrente máxima que circula no primário e qual que é a corrente máxima que circula no secundário. Porque com base nessas duas correntes eu posso inferir a corrente nos semicondutores, tá? Então, a primeira coisa, a corrente do primário e a corrente do secundário. Quais são os valores de pico dessas correntes? Só um parênteses aqui, muitas vezes a gente fala assim, corrente de pico, corrente RMS, tá? Isso aí é errado dizer isso, tá? A gente fala, eu falo e a gente vai continuar falando, mas o termo certo é dizer valor de pico da corrente, valor RMS da corrente, valor médio da corrente, porque a corrente é uma só, tá? Não existe uma corrente média, uma corrente de pico, uma corrente RMS. A corrente é a mesma. O que a gente calcula em cima dessa forma de onda são os valores dela, como valor de pico, valor médio, valor RMS, né? Então, só um explaining aqui de algumas coisas, tá? Então, voltando, corrente do primário,
corrente do secundário, a gente quer saber o valor de pico de cada uma delas, tá? Então, se a gente olhar de novo nas formas de onda, a corrente de primário e secundário está aqui, ó, que a gente desenhou, né, carregando, a corrente de primário carregando na primeira etapa, na segunda etapa tu não tem corrente no primário porque a chave abriu, e toda essa energia que estava armazenada aqui no núcleo, agora ela reflete para o secundário, e daí desmagnetiza, ela fornece energia para o secundário. Então, pegando essas formas de onda aqui, a gente vai calcular os valores de pico delas, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, a corrente do primário, tá? ILP, primeira coisa, vamos botar aqui, ó. ILP de pico, tá? Às vezes eu vou colocar pico, PK, às vezes eu vou colocar max, tá? De máximo, mas é a mesma coisa, tá? Para nós aqui vai ser a mesma coisa. Essa corrente no primário de pico, ela é o quê? Ela é essa corrente vermelhinha aqui, avaliada, né? Essa rampa aqui, avaliada no instante, nesse instante aqui, né? Exatamente nesse instante de tempo aqui, ela chegou no seu valor máximo. Então, eu posso dizer que nesse instante aqui que vale dt, porque é quando a minha chave abriu, né? Deixa eu desenhar esse D melhorzinho aqui, ó. dt, que é quando a chave abrir, que é o final da rampa de subida, que é quando a chave abre. Então, eu vou chegar aqui no valor ILT de pico, tá? Então, eu posso dizer o quê? Que esse valor IL de pico é essa rampa no instante dt. Ou seja, é a minha equação do meu indutor primário, a corrente no indutor primário, avaliado no instante, avaliado exatamente no instante dt. Ah, mas daí como é que era a equação da corrente no primário? A equação da corrente no primário, em função do tempo, era, a gente escreveu isso na última aula, a tensão em cima do indutor, que é a tensão de entrada, quando a chave está fechada, né? Imaginando a chave fechada aqui, a tensão que aparece em cima do indutor é a própria tensão de entrada, então é a tensão dividido pela indutância, que é a indutância do primário, que a gente está calculando a corrente no primário, que multiplica o tempo. Só que eu vou avaliar essa equação aqui no instante dt. Então, daqui eu tiro o quê? Que a corrente de pico no primário, ela é igual à tensão de entrada, é essa equação aqui, avaliada no tempo igual a dt. É a tensão de entrada pela indutância que multiplica D, que multiplica T. Tá? Então, essa aqui é a corrente de pico, valor de pico, né? Acabei de falar, valor de pico no acoplamento, desculpa, iluminando. Essa equação aqui é a equação do valor de pico da corrente no enrolamento primário, tá? Que ela é basicamente a corrente do indutor primário avaliado no final da primeira etapa, porque no final da primeira etapa é quando acontece o valor de pico. Então, essa aqui é a corrente de pico no primário, tá? Beleza. Primeira coisa que a gente ia calcular. A segunda é a corrente de pico no secundário. Então, deixa eu pegar aqui a cor azul, que é a que a gente desenhou ela antes, é a corrente que vai acontecer aqui, ó. É a corrente desse aqui. Então, essa aqui é a corrente de secundário, ó, certo? Qual que é esse valor de pico aqui? Esse valor de pico ali, ILSPK, tá? Que é esse valor de pico aqui, ele basicamente é o instante em que tu SPK, é o instante em que tu abre a chave, aquele indutor ali tá carregadão, tá cheio de energia. No exato instante que tu abre a chave, ele joga essa energia para o secundário. Ele começa a descarregar essa energia para o secundário. E ele começa no valor máximo que ele tinha acumulado, que era o ILP de pico. Tá? E como que isso acontece? Tava ILP no primário, agora ele vai gerar um ILS no secundário. E ele vai sair do valor de pico. E esse valor de pico, basicamente, é o valor que tu tinha no primário, o ILP de pico, refletido para o secundário. Então, o valor de pico decorrente que vai aparecer no enrolamento secundário é o valor de pico do primário refletido para o secundário. E a reflexão para o secundário é N1 por N2. Assumindo, né, que o nosso transformador aqui é N1 para N2. Ele tem um número de espiras no enrolamento primário e um número de espiras no enrolamento secundário. Então, através dessa igualdade aqui, a gente acha o valor de pico da corrente do secundário. Adiante. Então, ele só reflete, né? Ele começa a descarregar aquela energia no enrolamento secundário. Então, valor de pico no primário, valor de pico no secundário. Tá? Esses são os dois esforços decorrente no acoplamento. Agora,
vamos ver mais outros esforços. Agora na chave, ó, valor de pico de corrente e tensão máxima no interruptor. Chave, interruptor, tá? É o nosso MOSFET, é o interruptor controlado. Nesse carinha aqui. Agora a gente vai olhar para ele, tá? A gente quer saber qual que é a tensão máxima que surge em cima dele e qual que é a corrente máxima que flui por ele, tá? Como que a gente sabe isso? Vamos olhar as formas de onda em cima dele também. Então, se a gente voltar nas formas de onda, as formas de onda na chave estão aqui, ó, são os segundos gráficos, ó. São os gráficos do meio aqui. A corrente IS, que eu chamei de IS, S de switch, tá? Então, IS que desce aqui, tá? Que é a corrente do MOSFET, corrente da chave, corrente do interruptor controlado, e o VDS. Então, aqui, então são essas duas formas de onda que a gente tem que olhar. Atenção que está aqui, ó, entre os dois terminais. Certo? A gente chegou nessa forma de onda, de tensão em cima da chave, analisando as etapas, né? Quando a chave está fechada, que é a primeira etapa aqui, ó, ele tem corrente, mas não tem tensão, porque ele está fechado, então ele é um curto. Quando tu abre a chave, a tensão em cima dele vira a tensão de entrada mais a refletida, e quando termina a energia, ele vira só a tensão de entrada. Tá? Então, eu vou pegar esses gráficos aqui e vamos olhar eles agora, ó, tá? Primeiro, vamos pensar nesse VDS aí, ó. Primeiro vamos pensar nesse VDS, que é esse gráfico aqui, a tensão que surge em cima dele, né? Essa tensão aqui, ó, VDS, tá? Então vamos escrever aqui, ó, o VDS, a gente quer saber o VDS máximo. Bom, o VDS máximo acontece quando? Se a gente olhar na primeira etapa, não é, né? Porque na primeira etapa essa chave está fechada, então a tensão em cima dela é zero, é o que está representado aqui no gráfico. Quando a gente abre essa chave, a tensão que vai aparecer em cima dela, a tensão que vai aparecer em cima dela, a gente pode, quando ela está aberta, vai aparecer a tensão em cima dela, que é basicamente através da análise que a gente fez da malha, né? Então, a gente tem aqui menos e mais a tensão de entrada, e em cima do nosso acoplamento, como agora a chave não está mais conduzindo, tu não está forçando corrente no primário. Então, se tu não está forçando corrente no primário, ele está refletindo aquela tensão que tu tem no secundário, né? Olhando a chave aberta, a segunda etapa. Então, quer dizer que esse diodo aqui está conduzindo, se esse diodo está conduzindo, a tensão de saída que a gente tem aqui está sendo aplicada aqui no nosso secundário. Se ela está sendo aplicada aqui no secundário, ela está sendo refletida para cá no primário. Então, aqui tu vai ter a tensão de saída refletida para o primário. Lembrando que o nosso flyback é N1 para N2. A gente ainda não sabe esse N1 N2, a gente vai aprender depois, tá? No projeto físico dele. Então, vai ter uma relação de transformação, então essa tensão que está no secundário vai refletir para o primário. E como que eu reflito? Multiplico por N1 e divido por N2. Tá? Então, a tensão que aparece em cima da chave é a tensão dessa malha que a gente tem na segunda etapa aqui, ó. Na segunda etapa, quando a chave está aberta, certo? O que a gente tem nessa malha aqui? É a própria tensão de entrada mais a tensão refletida. Isso vai dar igual a tensão em cima da chave. Então, aqui a tensão em cima da chave é a própria tensão de entrada mais a tensão refletida, que é a tensão de saída refletida para o primário. Então, essa aqui é a máxima tensão que aparece na chave. Aqui é a tensão que aparece na segunda etapa de funcionamento. E por que não é a tensão que aparece na terceira etapa? Por que a tensão na terceira etapa é menor? Bom, se tu pensar no momento que, na terceira etapa, o que caracteriza a terceira etapa? É quando acabou toda a energia no núcleo. Se acabou toda a energia no núcleo, não tem mais corrente sendo jogada para a saída. Então, esse diodo aqui voltou a ser um circuito aberto. Se ele voltou a ser um circuito aberto, porque tu não está forçando corrente nele, quer dizer que essa tensão de saída não está mais sendo aplicada aqui no secundário. Se não tem tensão sendo aplicada aqui porque esse diodo abriu, então tu não tem tensão sendo refletida. Se tu não tem tensão sendo refletida, a tensão em cima da chave, se eu olhar a malha, é o próprio VI, porque agora tu não tem mais essa tensão aqui. Então ele cai para VI. Então o que a gente tem aqui, que aqui é o VDS máximo, se eu conseguir escrever, máximo, e aqui é o próprio VI, tá? E o VDS máximo é essa equação aqui. Beleza. Deixa eu colocar aqueles valores de novo ali para ficar depois no final. Aqui é VO, assumindo que ele está fechado, e aqui é o VO refletido, N1 por N2. Tá. Isso é a tensão máxima que vai aparecer em cima do MOSFET, vai aparecer em cima da chave.
Agora eu quero saber qual que é o valor de pico da corrente na chave. Então, para olhar o valor de pico, né, a segunda coisa aqui, ó, IDS de pico, que é, aqui eu chamei de IDS, e aqui no gráfico eu chamei de IS, tá? Mas é a mesma coisa, é a corrente que está descendo aqui, ó. Só vai ter corrente no MOSFET quando ela estiver fechada, então é na primeira etapa. Eu quero saber esse valor de pico aqui, ó, IS max, tá? Esse valor máximo da corrente que desce aqui, o que a gente vai olhar? Bom, a corrente que circula no meu MOSFET, a corrente que desce aqui no meu MOSFET, porque é uma chavezinha que vai conduzir, é a corrente dessa malha aqui. É essa corrente aqui. Se é a corrente dessa malha aqui, é a própria corrente no primário. Eu posso dizer que a corrente na chave em função do tempo é igual à própria corrente no enrolamento primário em função do tempo. Então, se eu perguntar qual que é a corrente máxima na chave, eu posso dizer que é a própria. Eu chamei de pico, né? Eu estou confundindo os nomes aqui, tá? Que é pico, tá? Estou chamando de pico. Porque eu estou chamando de pico LP também. ISPK é o próprio ILP-PK. Então, eu posso dizer, a gente já calculou no slide anterior, que o ILP de pico é igual à tensão de entrada pela indutância do primário, que multiplica D, que multiplica T, que é o final da primeira etapa. Então, eu posso escrever que a corrente na chave de pico é a mesma coisa, é a tensão de entrada pela indutância primária, que multiplica D, que multiplica T. Tá? Essa aqui é a corrente máxima que vai surgir, que vai circular no teu MOSFET. Por que esses valores aqui são importantes? Porque eles são alguns dos valores que a gente vai usar depois para dimensionar o semicondutor, para saber consultar uma folha de especificações para calcular, para saber qual MOSFET tu vai usar, se tu vai usar um MOSFET maior, menor, enfim, assim vai por diante. Professor, Vale. no caso, tu tem que considerar um DT para calcular a possível corrente de pico, né? Tipo, considerar que ocorra o DT máximo. Aí considera em projeto, tu define tipo um duty cycle máximo possível ou tu considera igual a 1 logo de uma vez? Não, nunca vai ser igual a 1, porque se considerar igual a 1, tu vai botar um curto no enrolamento primário aqui, ó. Quer dizer que vai ficar sempre fechada a chave, isso significa dizer igual a 1. Tá. Tá? Esse DUT aqui, ele vai ser, no caso da nossa metodologia de projeto, ele vai ser uma definição de projeto. Ela vem da definição de projeto, ela é uma consequência do teu projeto. O DUT é consequência do projeto, o período é definição do projetista, tá? Então, essas variáveis aqui, elas são definidas por ti quando for projetar, tá bom? Tá, obrigado. O LP a gente vai aprender a calcular, né? E o VI é um dado de entrada do projeto, né? Tu quer para qual tensão de entrada? Né? Tu quer para rede, tu quer para, enfim. Isso aqui é um dado de entrada. Isso aqui tu vai calcular e esses aqui tu vai definir. Basicamente assim. Bom, isso os esforços de tensão e corrente no MOSFET, no interruptor controlado, tá? O que mais a gente tem que ver agora? No diodo, tá? A gente falou no diodo. Eu desenhei aqui o gráfico de novo para dizer que a corrente no primário é igual a essa vermelhinha aqui, que é a verde, que é na chave, é igual a essa vermelhinha que é no primário. É a mesma corrente, tá? É a mesma corrente. Então, agora a gente tem que calcular no diodo, tá? Mesma característica, qual que é a tensão máxima no diodo e qual que é a corrente de pico no diodo, tá? Se a gente voltar lá no nosso slide, a gente desenhou aqui embaixo, ó, o gráfico da corrente no diodo e a tensão em cima do diodo, né? Analisando as etapas de operação. Então, se a gente fizer essa análise, a mesma coisa que a gente fez para a chave, se a gente der uma olhadinha aqui, o que a gente tem? A tensão no diodo, tá? Que é a tensão que eu tinha denotado com essa referência aqui. Qual que é a tensão máxima em cima desse diodo, tá? Na primeira etapa, o que está acontecendo, né? Lembrando, na primeira etapa, a gente tinha, então, a primeira etapa é aqui, né? De 0 a dt, aqui até o tx é a segunda, e aqui até o final do período é a terceira. Na primeira etapa, o que a gente tinha? Que essa chave estava fechada, certo? Se essa chave estava fechada, tu estava aplicando no enrolamento primário a própria tensão de entrada, e isso fazia com que o teu indutor, o teu acoplamento magnético, começasse a acumular energia. A corrente nele estava subindo em rampa, corrente no primário subindo em rampa. Enquanto isso, ele estava refletindo para o secundário essa tensão. Tá? Lembra sempre que os pontos são invertidos, né?
Então, ele está refletindo aqui para o secundário essa tensão que tu está aplicando no primário. Então, no secundário, aparece a tensão refletida, N2 por N1. A tensão do primário refletida para o secundário. No entanto, tu não tem corrente aqui, porque essa corrente forçaria o diodo estar aberto. Então, não existe corrente e o diodo está aberto na primeira etapa. Então, tu tem a tensão em cima dele. Beleza, e qual tensão a gente faz a mesma análise, né? Que a gente fez aqui no primário. A gente olha a malha onde esse semicondutor está. E a malha que esse semicondutor está é basicamente a malha de saída aqui, né? Essa aqui é a malha que ele está. Onde a gente tem quais tensões? Aqui na saída a gente tem a tensão de saída, né? Que é a mesma tensão em cima do capacitor. E a gente tem a tensão de entrada refletida. Então, se a gente fizer a malha aqui aqui no secundário, na malha secundária, para calcular a tensão VD, tá? A tensão VD, a gente vai achar que VD na primeira etapa, que o VD na primeira etapa é a própria tensão refletida, ou seja, VI que multiplica N2 por N1, mais a tensão de saída. Essa é a tensão no diodo na primeira etapa. Na segunda etapa, o que aconteceu? Essa chave abre. Se a chave abre, tu não tem corrente sendo forçada no primário, logo o secundário descarrega, e daí ele força esse diodo a entrar em condução. Se ele entrou em condução, a tensão nele caiu a zero aqui, ó. Então, na segunda etapa, tu não tem tensão no diodo, beleza? E na terceira etapa, de novo, aquela ladainha, né? Acabou a energia no magnético, a chave está aberta e o diodo está aberto. Se o diodo está aberto, não tem corrente no primário, não no secundário. Se a chave está aberta, tu não tem corrente no primário. Não tem energia no flyback. Então, a tensão aqui refletida no secundário é zero. Se a tensão aqui é zero, a tensão em cima do diodo, se a gente olhar a malha, é a própria tensão de saída na terceira etapa, que é esse valorzinho aqui, ó. Aqui é o VO. Tá? E aqui, então, é o nosso VD max. Aqui é essa equação aqui, VD max. Então, no diodo vai aparecer o quê? A tensão de saída mais a primária refletida. E isso acontece quando? Na primeira etapa. Então, essa é a tensão máxima no diodo. Agora, a corrente do diodo, né? A corrente do diodo, deixa eu ver se eu botei o gráfico aqui. A corrente do diodo é a corrente que ele conduz, e ele conduz na segunda etapa. E qual corrente que ele conduz na segunda etapa? A própria corrente que está no secundário. É a corrente que vai desmagnetizar o secundário que circula pelo diodo. É aquela corrente que conecta o secundário na saída, que fornece a energia que tu acumulou na primeira etapa para a saída. Então, a corrente do diodo é a própria corrente do secundário. Então, esse gráfico amarelo aqui é o próprio gráfico azul, é a mesma corrente que circula no enrolamento secundário, é a corrente que circula no diodo. Então, se isso é verdade, eu posso dizer que a corrente do diodo de pico é igual à corrente no enrolamento secundário de pico. Tá? Então, e a gente já calculou a corrente no enrolamento secundário de pico. Então, ID de pico vai ser a corrente do primário de pico refletida para o secundário. Certo? Então, essa aqui é a corrente do diodo. Eu ainda posso trocar o que é a corrente do primário, né? ID de pico, a corrente no diodo de pico vai ser igual. O que é a corrente no primário de pico? É a tensão de entrada pela indutância, que multiplica o D, que multiplica o T. Isso aqui é a corrente no primário de pico, refletida para o secundário, N1 por N2. Tá? É esse valor máximo aqui. ID pico. Agora tu sabe os esforços de tensão e corrente no diodo do flyback, tá? No diodo de saída do flyback. Esses são os esforços. O que mais que a gente pode calcular nessa estrutura ainda e que a gente precisa calcular? Outra coisa é o tempo que dura a segunda etapa. Quanto tempo vai durar a segunda etapa? A gente sabe que a segunda etapa é a etapa de desmagnetização do núcleo, onde a gente enxerga ela, por exemplo, lá na corrente dos enrolamentos. Por isso que é importante desenhar as formas de onda aqui, ó, porque a gente enxerga isso bem nas formas de onda aqui, ó, da corrente no acoplamento.
tá? A primeira etapa é caracterizada pelo final da carga do acoplamento magnético, né? A segunda etapa é caracterizada pelo final da desmagnetização do núcleo. Então, aqui está o nosso DT, que é quando a chave abre, tu que define o circuito de comando que define o final da primeira etapa e o início da segunda, né? E o final da segunda etapa, ela é caracterizada pela desmagnetização do núcleo. Então, esse tempo aqui é muito importante para nós. Quanto tempo vai durar a segunda etapa, certo? Isso aqui é importante, isso aqui a gente tem que calcular, tem que saber definir e a influência dele, tá? Então, a gente tem que saber calcular esse tempo Tx aqui. Como é que a gente calcula esse tempo Tx? A gente olha para esse gráfico aqui, como o tempo Tx é definido pelo final da desmagnetização do núcleo, e a desmagnetização do núcleo a gente enxerga pela forma de onda do secundário. Então vamos dar uma olhadinha nessa forma de onda e vamos tentar equacionar o tempo Tx em função dos parâmetros do circuito. Tá? Então o que a gente sabe desse gráfico aí? Tá? A gente já sabe o que significa, né, cada etapa, enfim. A gente sabe matematicamente calcular o valor ILS de pico, e agora a gente quer saber quanto que é o tempo Tx, que é esse tempo que acontece aqui no final que define o final da segunda etapa e é caracterizado pela desmagnetização completa do núcleo, né? Lembra que na segunda etapa, esse núcleo está jogando toda a energia que tu acumulou no primário para a saída. E como ele está jogando essa energia, ele está desmagnetizando, então a corrente nele está diminuindo. Tá? Então agora eu quero saber esse Tx. Como que eu calculo esse Tx? Esse Tx, ele é caracterizado pelo quê? Isso que eu estava falando agora, né? Quando a corrente do secundário chega aqui embaixo, chega em zero. Então eu sei o quê? Que o Tx, ele acontece, o final da segunda etapa, acontece quando a corrente no indutor secundário vira zero. Quando a corrente no indutor vira zero, certo? Quando esse gráfico aqui, ó, essa equação que eu botei aqui é esse gráfico. Quando o gráfico chega em 0 amperes, então eu cheguei no tempo Tx. Acontece isso. Então eu posso dizer, né, que a corrente ILS no instante Tx é igual a zero. Tá, mas eu sei qual é que é a equação da corrente, eu sei qual é que é a equação dessa rampa aqui. A equação dessa rampa é o quê? IL em função do tempo, ILS em função do tempo, ela é o quê? Ela é o valor máximo, ela é o valor de pico dela, ILS de pico, que desmagnetiza com a tensão de saída em cima da indutância secundária, em função do tempo. Então a equação dessa rampa aqui, ela é isso aqui. E da onde é que a gente tirou essa equação aqui? Porque é no instante que tu abre a chave, aquela energia que estava no núcleo na primeira, né, vista aqui pela essa forma de onda vermelha, ela é jogada para a saída. Então ele pega esse valor de pico aqui que tu tinha no enrolamento primário e reflete para o secundário. E quando tu faz isso, circula essa corrente assim. No momento que circula essa corrente assim, que é essa corrente azul, ela fecha o diodo. Se ela fecha o diodo, a tensão de saída acaba sendo aplicada no acoplamento. E essa tensão de saída, em cima do acoplamento, desmagnetiza o acoplamento, que é essa rampa decaindo aqui. Tá? E essa rampa decaindo, matematicamente, é isso aqui. Tá certo? Tem mais um detalhezinho ainda. Tá? Ok, isso aqui é verdade, tudo isso que a gente conversou. Só que, te liga, a gente tem que fazer uma manobra aqui, uma consideração matemática, que te liga o seguinte: essa parte da equação que eu estou colocando aqui, ó, ela não está bem correta, tá bom? Ela é a tensão de saída pela indutância secundária, só que ela não começa no instante tempo igual a zero. Se tu olhar esse gráfico azul aqui, ó, ele é o gráfico deslocado dt no tempo. Ele é o gráfico da rampa deslocado dt no tempo, certo? Ele é o gráfico de uma rampa, que está aqui, ó. Ele é o gráfico da rampa, deslocado dt no tempo, porque ele não começa no instante zero. Essa rampa, ela começa aqui no dt. Então, eu tenho que considerar menos dt aqui.
para fechar matematicamente a descrição dessa rampa com a minha equação. Porque senão eu entro, ó, se eu não colocar o dt aqui, eu vou entrar com instante 0 aqui, ela vai valer o valor de pico, ó, porque vai ficar 0, que multiplica a rampa, vai valer o valor de pico. Só que no 0 ele não é o valor de pico. Essa rampa aqui no 0, matematicamente ela vale lá em cima, outra coisa, entende? Ela vai valer aqui. Quando eu entrar com instante de tempo dt, olha aqui, ó, quando eu entrar com instante de tempo dt, essa minha equação aqui tem que valer o valor de pico. É o que o meu gráfico está mostrando, ó. Quando o tempo for dt, meu gráfico azul tem que valer o valor de pico. Então, quando eu entrar com dt nessa equação, ou seja, aqui no lugar do tempo, essa minha equação tem que valer o valor de pico. Por isso que tem essa a gente chama de deslocamento no tempo mesmo, eu acho, lá em matemática. Isso aqui não sei se vê isso em cálculo, tá? Mas eu me lembro que em matemática a gente via isso, a descrição das rampas, né? Como que achava a equação da rampa. Enfim, tem que colocar esse dt aqui para dar certo. Para a equação representar matematicamente o gráfico. Tá? Professor, Vale. daí o valor do tempo, tx ali que a gente vai obter aí dessa equação ainda, ele já vai ser o valor a partir do 0 ou a gente ainda tem que somar o dt? Perfeito, vai ser a partir de 0 daí. Tá. Outro jeito de analisar é isso, é desconsiderar o dt aqui, só que daí o tx que a gente calcula é só a duração da segunda etapa, e não o tempo total. Entendendo? O que a gente vai calcular é tudo, do 0 até aqui. A gente vai calcular exatamente esse instante aqui. A gente não vai calcular o espaçamento entre da final da primeira e final da segunda. Tá? Tá, obrigado. Beleza, daí eu escrevi isso aqui, que é a equação da rampa. Daí o que, que a gente sabe? Que o tx é quando essa rampa vale 0. Né? Que foi o que a gente escreveu aqui. Ó. O tx é quando a rampa vale 0. Então, se eu substituir o t por tx, se eu substituir o t por tx, eu igualo a equação a 0. Então, vou escrever aqui, ó. Então, o que, que a gente sabe? Que é ILS de pico menos VO por LS, que multiplica Tx menos dt. No momento que eu troquei na equação por Tx, isso aqui vira 0. Porque é o que acontece aqui, ó. Quando o instante é Tx, a minha equação, o meu gráfico chegou em 0. Bom, agora eu isolo o Tx nessa equação e Brasil, tá? Só isolar aqui. Eu vou trocar ainda o que é ILS também, ó. Vou reescrever a equação trocando o que é ILS de pico. ILS de pico é a ILP refletida. Só que a ILP é o que? A tensão de entrada pela indutância que multiplica o tempo. Isso aqui é o valor de pico no primário. Refletido para o secundário, N1 por N2, tu tem o ILS de pico. Então, isso aqui é essa equação. Menos VO por LS, isso aqui multiplica Tx menos dt. Agora eu posso isolar Tx aqui, tá? E eu vou fazer aqui, então. Vou botar aqui a VI, vou passar isso aqui para o outro lado, LP, que multiplica dt, que multiplica N1 por N2, é igual a VO por LS, que multiplica Tx menos dt. Será que vai faltar papel? Deixa eu trocar de cor aqui para não confundir. Vou botar verdinho mesmo. Seguindo ali, eu passo o LS para cima e o VO para baixo. Então vai ficar VI, o VO vem para baixo, o LS vai para cima, o LP já estava ali, que multiplica N1 por N2, que multiplica dt, é igual a Tx menos dt. E aí tem que lembrar um negocinho aqui, ó. VI e VO tu tem, que são dados de entrada. Relação de transformação a gente vai definir. Dutch a gente vai definir. Período é tu que diz, tá? Tem isso aqui ó, que a gente não sabe ainda, tá? A gente não sabe ainda LP e LS. Mas existe essa igualdade aqui para acoplamentos magnéticos, ó. LP por LS, LS por LP,
ela é igual à tua relação de transformação ao quadrado. Ou seja, N2 por N1 ao quadrado. E daí eu não sei se vocês veem isso em conversão ou em algum momento de eletromag. Não sei se vocês já viram isso, mas eu estou dizendo aqui para vocês, é uma informação, que LS por LP é a relação de transformação ao quadrado. Tá? Isso aqui é válido. Então eu posso trocar esse LS por LP pela relação de transformação ao quadrado. Então eu vou fazer isso. VI por VO, que multiplica a relação de transformação ao quadrado, N2 por N1 ao quadrado. Daí volta lá, N1 por N2, que multiplica D, que multiplica T. Isso é igual ao Tx menos dt. E agora eu posso fazer um chablotes ali, ó. Eu posso cortar esse cara que está ao quadrado com esse cara de baixo, esse cara que está ao quadrado com esse cara de cima. E daí eu isolo o Tx. Então eu vou escrever aqui que Tx vai ser igual a dt, passei o dt para o outro lado, mais o que ficou aqui. VI por VO, N2 por N1, que multiplica dt. Ou ainda, Tx é igual a 1 mais dt. Burro. Tirou dt em evidência. dt em evidência. 1 mais VI por VO, N2 por N1. Então, esse tempo aqui, ó, é o tempo de duração da segunda etapa. É toda, isso que a gente conversou antes aqui, ó, é toda essa distância aqui, ó, do zero até o final da segunda etapa. Esse é o valor de Tx, tá? Essa aí é a equação para calcular o final da segunda etapa, certo? Belezinha. Por que isso é importante? Porque isso aí vai ser um dos definidores lá para nós. Tá, primeiro para saber, né, para saber calcular o final da etapa, para saber calcular os valores aqui, mas porque ele que vai ser o nosso ponto de partida para definir a relação de transformação, tá? A gente vai voltar nessa equação depois, tá, para calcular a relação de transformação. Mas esse aqui é o valor do Tx, do início do período até o final da segunda etapa. Beleza. O que eu botei aqui agora? Justamente a simulação, tá? Disso aí para a gente validar esses parâmetros aqui. Para essa simulação, para validar esses parâmetros aqui. Tá? E daí, o que eu fiz? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. A gente já tem a equação para cada um deles, né? Eu vou botar as equações aqui só para relembrar elas. Vou botar em preto mesmo. Então, o valor de pico na corrente primária, que é essa corrente aqui, ILP, né, ela mais bonitinha aqui, ó. O valor de pico da corrente que circula aqui, isso aqui é o ILP. O valor de pico nela é a tensão de entrada pela indutância, que é o que tu aplica na primeira etapa, avaliado no final da primeira etapa. A secundária é esse valor anterior, ILP de pico, refletido para o secundário. VDS máximo é a tensão máxima que aparece na chave, que é o quê? A tensão de entrada mais a tensão refletida. N2. E S de pico é a corrente de pico na chave, que é a própria corrente de pico no enrolamento primário. Então, posso escrever aqui igual a ILP de pico. VD máximo é a tensão máxima aqui em cima do diodo, que a gente viu que acontece quando a chave abre, porque tu tem o enrolamento secundário conduzindo. Desculpa, que é quando a chave fecha, que daí tu tem a tensão refletida e o diodo está aberto. Quando a chave fecha, reflete a primeira para o secundário. Então, o diodo está bloqueando, ele está bloqueando o VO, mais a tensão de entrada refletida para o secundário. A corrente no diodo de pico é a própria corrente que circula no secundário. Então, eu posso dizer que a corrente no secundário, IS de pico, é a própria corrente de pico no diodo. E o Tx a gente tem a equaçãozinha, que é o final da segunda etapa, que é dt 1 mais VO por VI,
que multiplica N2 sobre N1. É isso, né? Errei, EVI por VO. Com esses parâmetros aqui, eu vou colocar os valores. Vamos lá. Deixa eu botar de vermelhinho aqui. A gente tem o quê? Que a tensão de entrada é 200, o LP é 320 micro, o D é 0,4 e o período é 1 sobre 50K. Então, fica 200 dividido por 320 micro, que multiplica o DUT, que é 0,4, sobre o período, sobre a frequência, que te dá o período, que é 50K. Tá? Daqui eu vou tirar que o ILP de pico é igual a um valor. Esse cara aqui é esse valor que multiplica N1 por N2. E a gente não tem N1 por N2, né? Mas a gente tem aqui, ó, a relação de transformação. Na real, deu aqui, ó, NS por NP, ó. Tá? Então, ela vai ser esse valor que vem dali dividido por 0,1. Porque aqui é NS por NP, mas eu tenho que fazer NP por NS. Esse aqui vai ser a tensão de entrada, que é 200, mais a tensão de saída, que é 20, que multiplica N1 por N2. Então, de novo, o inverso desse aqui, eu vou botar dividido por 0,1. Esse aqui vai ser o mesmo valor que vem de lá. Esse aqui vai ser VO, que são os 20 volts, mais a tensão de entrada, que é 200, que multiplica N2 por N1. Ah, agora sim, NS por NP, que multiplica 0,1. Vai dar um valor. Esse aqui vem lá de cima. E esse aqui vai ser o nosso D, que é 0,4, que multiplica o período, só que eu não botei o período aqui, eu botei a frequência, então é dividido pela frequência, 50K, 1 mais tensão de entrada, 200, e tensão de saída, 20. Então, 200 por 20, que multiplica N2 por N1. Tá aqui, 0,1. Esse aqui vai nos dar o TX. Beleza. Como eu não nasci ontem, eu já calculei isso aí. Deixa eu ver, cadê? Então, aqui, ó. Deixa eu botar os valores aqui certinho. Não sei se tu estava calculando aí, Frank. Tava com a calculadora na mão. Fez aí já? Quanto é que deu o teu Não, ILP? tava vendo se o senhor já tinha feito, né? Deixa eu ver. A preguiça é grande, né? Não, eu posso fazer. Deixa eu só puxar aqui, ó. Só para mostrar uma coisa para vocês. Aqui. Tá aqui, ó, o projetinho do Flyback em DCM. Vamos botar aqui, ó, tensão de entrada, 200. Tensão de saída, 20. 20. Potência, 200 watts. Isso aqui não interessa agora. DUT não interessa agora para vocês. Frequência, 50K, tá certo. N2 por N1, 0,1. E daí, o que a gente tem aqui embaixo? Os esforços, tá? Então, vou copiar esses valores aqui. Eu não consigo... Peraí. Tecnologia, aqui. Beleza. Vou copiar esses valores aqui no slide para ficar depois. Então, corrente de pico no primário, 5 amperes. Quando eu risco, some. Vou botar 5, 50 no secundário. Então, isso aqui vai ser 5 dividido por 0,1, que é o 50 mesmo. Então, IL S de pico vai ser os 50 amperes. O VDS aqui, VDS max, vai ser igual a 400. O ILS de pico, ou seja, a corrente de pico na chave é a própria corrente do primário. Então, vou botar aqui de novo, ID IS de pico são os próprios 5 amperes. O VD max vai ser quanto?
VD max está aqui, 40 volts. O ID de pico vai ser o próprio pico no secundário, que a gente já calculou, que é 50 amperes. E o TX aqui embaixo, TX vai dar 1,6 vezes 10 na menos 5, isso aqui vai dar 16 micro, é isso? Vou botar 1,6 vezes 10 na menos 5. Vou botar aqui assim, ó. TX igual a 1,6 vezes 10... Hã? Mas dá 16 micro. 16 micro, né? Também podia ser, tanto faz. Mas eu deixei aqui em notação porque o PSIM ele nos mostra em notação. Ah, sim. Verdade. Então as nossas respostas estão aqui, ó. Aqui. 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 E aqui. E aqui. Então, agora simular para ver as formas de onda e isso aqui lá na simulação. Tá? Deixa eu abrir a simulação aqui. E daí, Prank, tu tinha comentado da simulação, né? Onde é que está esse transformador aqui que eu usei, tá? Vamos botar o transformador de novo aqui, tá? Pega aqui, ó, elementos, power, transformador. Daí tem o transformador ideal, mas a gente não vai transformar, pode trabalhar com ideal, depois eu vou conversar com vocês sobre o ideal, só o que a gente usa é o de uma fase com o secundário invertido, tá? Para trabalhar com o ideal, a gente tem que botar a indutância de magnetização nele, a indutância magnetizante, tem que inserir manualmente, tá? Isso aí a gente vai fazer na hora do projeto depois, mas o que a gente usa geralmente é esse aqui, ó, uma fase, transformador de uma fase com o secundário invertido, tá? Daí eu vou colocar ali, ó, Chablau. Beleza? Beleza. Só E daí essa configuração aí que eu... Isso, vamos lá. As configurações é o seguinte, ó. RP é a resistência do enrolamento primário. Isso aqui é não idealidade. Tá? É a resistência do enrolamento primário. Vamos deixar um valor pequeno, porque eu não quero saber a influência da resistência por enquanto. Tá? Nem do primário, RP, e nem do secundário. São as resistências do acoplamento, do fio do primário e a resistência do fio do secundário. Por enquanto a gente está ignorando isso, tá? RP e RS vamos ignorar por enquanto. Esses outros pontos aqui, ó, LP leakage, tá? Isso aqui, leakage é de dispersão, tá? É indutância de dispersão do primário, indutância de dispersão do secundário e indutância magnetizante, tá? São 3 indutâncias, tá? O que são essas 3 indutâncias? A magnetizante, tu pega um transformador que nem esse, tu tem 2 enrolamentos, o primário e o secundário, tá? O que acontece? Tu tem que concatenar os fluxos desses 2 enrolamentos, né? O fluxo gerado por um tem que passar completamente dentro do outro. Isso que é um acoplamento perfeito de 2 enrolamentos. Só que o que acontece? Esse acoplamento fisicamente não é perfeito. Acontece que existem linhas de fluxo do primário que não vão passar no meio do secundário, que não vai concatenar com o secundário. E isso a gente representa matematicamente, essas linhas de fluxo que não vão refletir no secundário, a gente representa matematicamente pelas indutâncias de dispersão, porque são essas linhas de fluxo dispersas e não concatenadas. Se lembrar lá, né, tu tem enrolamento, tem linhas de fluxo em volta, e essas linhas elas têm que passar no enrolamento secundário. As que não passam, elas caracterizam uma indutância de dispersão, porque não está transferindo energia para o secundário, ela está gastando energia nela mesma, né? Então ela está acumulando para jogar dela mesma, então ela não está concatenado com o secundário. Então essas duas primeiras aqui, ó, LP de leakage e LS de leakage, é basicamente uma representação de existem espiras no primário que não estão concatenadas e existem espiras no secundário que não estão concatenadas. Isso aqui é não idealidades. A gente, por enquanto, não quer que o nosso transformador tenha dispersão. A gente quer assumir que ele é um transformador fodão, bom ali. Então, isso aqui também a gente coloca um valor pequeno aqui para ignorar o impacto dessas dispersões, tá? E a magnetizante sim, é aquela indutância que representa matematicamente a concatenação entre o primário e o secundário. Representam aquelas bobinas, aquelas espiras, que estão
em acoplamento com o secundário, que vão gerar um fluxo que vai passar no secundário. E essa LM, que é a magnetizante, que é a indutância do primário do nosso transformador do flyback. Esse LM aqui que a gente vai aprender a calcular depois, que é a magnetizante, que é a indutância do primário, que é aquela que acumula energia na primeira etapa e fornece energia na segunda etapa. Tá? Então, aqui que é o valor daquele LM. É 320 micro, né, se não me engano. Deixa eu olhar aqui de novo. 320 micro, exato. Beleza, então, primeiras linhas, resistência do fio do primário, vamos ignorar, resistência do fio secundário, vamos ignorar, dispersão do primário, vamos ignorar, dispersão do secundário, vamos ignorar, opa, magnetizante, é essa aqui que a gente quer. E depois a gente tem que definir a relação de transformação do primário para o secundário. Eu disse que NS por NP era 0,1 nesse problema, né? Isso, é 0,1. NS por NP é 0,1. Então, vou colocar um, não sei quanto é que é, a gente vai calcular depois o número certinho de espiras, mas por enquanto não vou colocar o número de espiras, vou colocar só a relação de transformação. Então, NS por NP dá 0,1. Tá? Entendido os parâmetros? Entendido? Valeu. Eu fiquei em Tá. dúvida ali nas indutâncias. Beleza. O outro jeito de fazer isso aqui, tá? Que a gente usou um transformador, beleza. Outro jeito é vir aqui também em elementos, power, transformador e pegar um ideal, tá? Vou pegar um ideal invertido porque o flyback demanda que os enrolamentos sejam invertidos. Se tu botar um não invertido, tu vai ter que fazer o secundário virado ali, né? O diodo vai ter que estar embaixo e tal. Mas, enfim, vou pegar aqui, ó. Quando tu pega um ideal, um transformador ideal, ele não representa a tua indutância de magnetização, ó, ele representa só a relação de espiras, só a transformação direta da relação de espiras, ele não representa o núcleo acumulando energia, ele não tem essa parte nesse modelo aqui do transformador ideal. Então eu posso colocar aqui, ó, NS por NP 0,1, beleza, isso aqui são as duas últimas linhas do transformador que a gente acabou de falar aqui, ó, são as duas últimas linhas, ó. NS por NP. Como esse cara aqui não tem a indutância de magnetização, a gente vai ver isso depois aqui também, mas a gente tem que colocar a indutância de magnetização nele. E se tu lembrar lá do modelo do transformador, ela é uma indutância aqui em paralelo com o primeiro. Claro, tu pode refletir ela para o secundário, pode, só que para nós é aqui no primário, tá? Porque a gente acumula energia pelo primário. Então, para poder simular, aqui no LT, no PSIM, a gente tem que colocar esse indutor aqui, que ele representa aquele LM. E para nós é 320 micro, certo? Então, isso aqui é o nosso transformador. O que que aqueles outros parâmetros lá no modelo, tá? Aqueles outros parâmetros no modelo é o seguinte, ó. Esse aqui é o RP e esse aqui é o leakage do primário. Depois, no secundário, tu vai ter o leakage do secundário e a resistência do secundário. No modelo do transformador é isso aqui, ó. Tá? Esse cara que está aqui, ele representa esse circuito que está aqui, ó. Onde essa aqui é o RP, essa aqui é a leakage do primário, essa aqui é a magnetizante, aqui está a tua relação de transformação, aqui está a leakage do secundário e aqui está a resistência do fio secundário. Então, aquilo que eu falei para vocês aqui, ó, RP, RS, a gente vai ignorar. Então, vou vir aqui, ó, ignorar significa uma resistência muito baixa. Resistência muito baixa é trocar ele por um curto. Beleza, sai aqui e sai no secundário também. Vou ignorar. Ah, eu não quero saber a influência das bobinas que não estão concatenadas. Eu não quero saber a influência deles. Faço a mesma coisa. Então, cai fora e cai fora. E aí a gente fica com o modelinho que eu acabei de desenhar, onde só o que importa para nós é a relação de transformação e magnetizante nesse primeiro momento, tá bom? Daí tu pode desenhar assim, pode pôr isso aqui ali, né? Então tirar ele daqui, ó, e se o meu mouse funcionar, e fazer isso aqui, ó, e colocar esse carinha aqui. Peraí, deixa eu tirar essas linhas aqui que estão muito grandes. Pode fazer isso aqui com o modelo ideal, só que colocar magnetizante. Ele vai ficar aqui, ó, bem no lugar onde estava o outro. Ou
usar o modelo que ele já tem, só que daí tem que botar o RP, RS, LP e LS muito pequenininhas, para não influenciar no funcionamento. Belezinha? Perfeito, professor. Então, vou Valeu. pegar aqui outro transformador e vou botar esse cara aqui. Para análise ideal, assim, ó, o mais ideal possível, o melhor é o outro, que não tem já não tem as não idealidades do transformador, né? Mas eu vou colocar esse aqui, que fica menos componentes aqui. Não que vai mudar muita coisa, mas azar. Fechar aqui, botar os parâmetros dele de novo agora, ó. Os parâmetros... Oh, peguei o errado. Doente, peguei o ideal. Elements, power, transformers, phase invertido. Aqui. Então, botar aqui, ó, botar mais uns zerinhos aqui para reduzir a resistência, para reduzir a dispersão. A indutância é 320 micro. NP para N2 sobre N1 tem que dar 0,1. Tá, vou colocar os valores para aparecer lá. Tá aí. Beleza. Agora eu vou botar essa simulação aqui. Tá com os parâmetros certos, né? Deixa eu pensar. Não, não tá com os parâmetros certos. Não tá. A simulação não é essa. Deixa eu botar os valores certos. Tensão de entrada é 200. Acoplamento é 320, 0,1. DUT é 0,4, 50K. Capacitor de saída é 220 micro. A resistência aqui é 2 ohms. Só isso que eu tenho que mudar? Acho que é. DUT, frequência 50K, tá aqui. Tá, isso aí. Save. E vamos rodar essa simulação aí. O que eu quero validar aqui? Esses parâmetros que a gente calculou e as etapas de operação, semelhante ao que a gente fez na última aula. Tá? Então, abriu aqui o arquivo de simulação. Deixa eu botar ele nessa janela aqui. Peraí. Okay. E vou abrir aqui. Primeira coisa que eu quero ver é o PWM, tá? Na real, assim, ó, se tu já manja do PWM, nem precisa botar. O PWM é o sinal da chave, né? Então, aqui, quando ele está em alta, quer dizer que a chave está fechada, ou seja, a gente está na primeira etapa. Quando ele abriu, a gente entra na segunda. Quando acabar a segunda, ainda tem um restinho de período até começar o próximo ciclo. Então, eu vou botar aqui, ó, junto com isso aí, as nossas formas de onda. Forma de onda do primário e do secundário, tá? Do primário, eu não botei um amperímetro para medir aqui, ó, em série com enrolamento, mas a gente tem que a corrente do primário é a própria corrente do MOSFET. E no MOSFET eu ativei a flag aqui para ele mostrar a forma de onda nele. Então tá aqui, ó, corrente, que é essa aqui. Por que não para aí? Corrente no MOSFET. Tá? Vou botar lá. Ok. Então aqui tá a corrente no MOSFET, ó. Então, o que a gente tem? Na primeira etapa, que é em PWM em alta, ó, enquanto a chave está fechada, a corrente está carregando. Está carregando, blá, 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 até abriu a chave. Ó, o PWM caiu. Abriu a chave, instantaneamente cessou a corrente no primário, porque abriu a chave. Mas tu tinha um indutor conduzindo. Essa corrente que tu estava conduzindo vai refletir para o secundário. E daí, mesma coisa, eu não botei amperímetro lá, mas botei o diodo. Então, eu peguei a corrente do diodo aqui. Ok. E daí ele reflete para o secundário aquele valor de pico. Ó. Tu tinha um valor de pico lá, que aqui está em 5 amperes, ele refletiu para o secundário, que é o valor de 50 amperes. Tá, e daí desmagnetiza, deixa eu botar a lunetinha aqui, ó. Ele vai desmagnetizando, ó, desmagnetizando, até acabar. Acabou a corrente, entrou na terceira etapa. Olha que na terceira etapa, tu ainda, olha bem lá em cima, ó, tu ainda não fechou a chave, tu vai fechar ela aqui, que vai terminar a terceira etapa e começar a primeira novamente. Então, esse espaço de tempo aqui é a nossa terceira etapa. Então, o que a gente calculou? O que a gente calculou aqui? Ó? Vamos olhar esses valores que a gente calculou.
Corrente de pico no primário, então eu posso pegar, olhar aqui pelo próprio gráfico, né, ver que está dando 5, ou eu clico em quem eu quero saber, que é a corrente do primário, e venho aqui embaixo na função máximo. Eu clico ali, ele vai me mostrar aqui no gráfico qual que é o valor máximo daquela que eu cliquei. Eu cliquei no IMOS. Então está dando 4,9 aqui mais ou menos, valor de pico na chave, que é o próprio valor de pico no primário, tá? Depois a gente tem aqui o do secundário, ó, 50 amperes. Então eu venho aqui, clico na forma de onda que eu quero, no nomezinho ali, ID, e venho aqui e peço o máximo dessa forma de onda. Daí ele vai me mostrar aqui, ó, ID 49, 4.9 vezes 10 na 1, ó. Então 49,6 mais ou menos, tá? Beleza, tá dando dentro do que a gente calculou. Agora eu quero as tensões, ó, tensão máxima na chave, que deu 400 volts. Então eu vou botar mais um aqui, será? Vamos ver se fica bom. Vou botar mais um, que eu tô medindo no circuito, aqui, ó, esse cara aqui, que é o VDS, ó, que é a tensão no MOSFET. Então vou botar aqui, ó, VDS, esse cara aqui. Ok. E daí, tá aqui embaixo a forma de onda nele, tá? Eu vou tirar esses decorrentes aqui para a gente conversar um pouco melhor sobre isso aqui primeiro. Deleta aqui, screen, delete screen, tá. Daí eu tenho a tensão na chave aqui embaixo, ó, e o PWM, tá? Tá vendo que aqui, ó, aqui é o início da primeira etapa, ó. Aqui é o início da primeira etapa. Tu não tem tensão na chave, ó, porque a chave tá fechada, ela tá conduzindo. Aquele primeiro rampa de subida lá. E daí, no momento que tu abre a chave, tem esse pico aqui, esse surto de tensão aqui, que isso aqui, ó, e a gente vai conversar mais sobre isso aqui mais adiante na disciplina, ó, isso aqui a gente não previu lá na nossa forma de onda. Isso aqui, ó, é a consequência direta das não idealidades do nosso transformador. Então, aquela dispersão que eu mostrei para vocês ali, ela resulta nisso aqui. Quanto maior a dispersão, pior isso aqui, ó. Então, eu teria que reduzir mais ainda a dispersão para diminuir esse pico aqui. Deixa eu ver se fazer isso agora vai adiantar já. Vou botar mais uns zeros aqui, ó. Ele está dando um pico em torno de 800, ó. Deixa eu só simular de novo, vamos ver se ele vai reduzir aquilo ali. Para não me deixar de mentiroso. Ó, então já sumiu, ó. Porque eu diminuí a dispersão. Tá? Eu diminuí o número de espiras que não estão concatenadas. Deixei ele mais perto do ideal. Se tivesse simulado daquela forma ideal lá, já não teria aparecido, tá? Mas tá aqui, ó, a forma de onda na chave, de tensão na chave, a gente tem que o valor de pico dela tá aqui, ó. Aí eu posso de novo vir aqui, ó, clicar no nome dela, pegar o máximo, e ele vai me mostrar aqui, ó, em torno de 4,02 vezes 10 na 2. Então, 402 volts. A gente tinha calculado 400, né? Tinha calculado 400 aqui. Então, beleza. Então, o valor máximo da tensão na chave tá dando os 400, beleza. Tá tendo o mesmo shape que a gente tinha previsto antes, né? Então, agora se eu voltar vai ficar meio complicadinho. Mas tá dando o mesmo formato de onda que a gente tinha desenhado, beleza? Então tá validado. Depois a tensão no diodo, a mesma coisa, só que para o diodo. Então, vamos botar aqui o gráfico da tensão no diodo, VD. Chablau, tá aí ele, ó. Então, o período começa aqui e termina aqui, o período de chaveamento. Ó, tô vendo lá por cima, ó, começa aqui e termina aqui. Vai começar o próximo. Então, no início, ele está na tensão máxima de bloqueio, depois ele conduz, então a tensão cai a zero, e depois ele não tem mais energia no núcleo, ele bloqueia só a tensão de saída. Então, exatamente aqui, ó, ele está valendo ali em torno de 3,9 vezes 10 na 1, lá em cima, ó. Então, é os 40 volts que a gente calculou. Beleza? Tranquilinho. Agora tem mais uma coisa, que é o TX. Como é que a gente valida o TX? Eu tenho que pegar a corrente do secundário e do primário. Então, vou trocar esses dois aqui, ó. Vou colocar a corrente do primário. E nesse aqui eu vou colocar a corrente do secundário, que é a corrente no diodo. Tá. Então, ele carregando na primeira etapa até 5 amperes, daí ele reflete 50 para a saída e descarrega. Então, eu vou marcar o início da primeira etapa. Tá aqui, ó, o início da primeira etapa. Ou seja, a chave fechou, tá carregando. Aqui, assim, a chave abriu, então não tem corrente no primário e começa a conduzir o secundário. E esse secundário vai descarregando, 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 até acabar toda a energia no secundário. Ó. Aqui acabou a segunda etapa de operação, exatamente aqui.
Então, olha que tu ainda tem um restinho de período aqui, ó, que isso aqui caracteriza a descontinuidade, ó, tu não tem nem corrente no primário e nem corrente no secundário. Esse espacinho aqui caracteriza a descontinuidade do nosso conversor, ele está operando em modo de condução descontínua, tá? Beleza. E daí agora eu botei o cursor no início do período de comutação e no final da segunda. Essa distância aqui que é o TX, ó. Quando acabou a segunda, começou a terceira, esse aqui é o TX. Então eu vou pegar aqui, ó, eu botei os dois cursores com o botão esquerdo no início e com o botão direito no final da segunda etapa. O time que ele me mostra aqui é a diferença entre esses dois cursores. Tá dando aqui, ó, 1,59 vezes 10 na menos 5, ó. Então está dando bem próximo do 1,6 vezes 10 na menos 5 que a gente tinha calculado lá. Beleza, eu simulei, observei as formas de onda tão de acordo com as formas de onda que a gente desenhou, é o que a gente já estava prevendo teoricamente, é o que tem aqui na simulação, e os valores teóricos de esforços, de tensão e corrente a gente bateu. Então isso que a gente fez aqui é analisar o conversor. A gente simulou, analisou, preveu teoricamente os valores, simulou e fez bater, viu que dava certo, viu que as formas de onda tá dentro ok, que a gente calculou tá dentro ok. Isso aí é analisar, tá? A gente fez a análise. A gente olhou e sabia prever o que ia acontecer, tá? Feito isso, daí a próxima etapa, que é a análise, que é a parte de projeto. Então aqui a gente terminou com a parte de análise, tá? Tu aprendeu a analisar, o que é importante ficar até aqui? Que tu entenda o que está acontecendo, quais que são as formas de onda, basicamente, né? O que está acontecendo no circuito. Tu está fechando aquela chave em alta frequência, está acontecendo na primeira etapa, tu tem etapas de operação, porque essa chave abre e fecha, então na primeira etapa tu está acumulando energia no núcleo, tu enxerga esse acúmulo de energia pela corrente do primário subindo, né? E ele sobe numa taxa VI por L, porque é a tensão que tu está aplicando na indutância. No momento que tu abre a chave, tu cessa a corrente no primário e essa energia que está dentro do núcleo, ela força o secundário a entrar em condução, botando o diodo em condução. Botou o diodo em condução, agora tu está descarregando o núcleo para a saída, né, e ele descarrega em rampa novamente, porque a gente assume que a tensão de saída é lisinha constante, então é uma tensão em cima de uma indutância, está descarregando em rampa. Quando descarregou toda a energia do núcleo, então tu entra na terceira etapa, que caracteriza a descontinuidade para nós, e daí a gente aprendeu a calcular os valores de pico, os valores máximos e o tempo de duração dessa etapa. Então, basicamente, a gente fez uma análise do flyback aí, tá? E é importante também tu conseguir simular, tá? Tu conseguiu ver tudo isso teoricamente, calcular todos os negocinhos, agora é importante tu simular e ver isso na simulação. Então, tem que conseguir simular ele ali direitinho, configurar o simulador para enxergar as coisas que tu quer ver. Tranquilo. Isso finaliza a parte de análise. Agora, como eu falei, a gente tem que entrar na parte de projeto. E isso, eu vou dar um intervalo agora. Que a garganta tá